Olá meus amigos, aqui é o professor Karim e seja muito bem-vindo para mais um vídeo da nossa maratona do MCU. Nesse vídeo de número 4 da nossa série, eu trago para vocês alguns exercícios com aquela resolução bem detalhada. Mas antes de qualquer coisa, meu querido e minha querida, já deixa aí o seu like. Dê aquela força para o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando o novo vídeo pintar aqui na área. Beleza, moçada? Maravilha, então? Vamos nessa! Tudo bem, meu caro aluno? Tranquilo até aqui? Bom, você acaba de assistir ao vídeo 2, a teoria. Agora, vamos praticar exercícios sobre os assuntos do vídeo 2. Vamos começar aqui pelo primeiro, ó. Calcule, em radiano por hora, a velocidade angular da Terra em seu movimento de rotação. Tranquilo, gente? Olha, eu desenhei aqui para você a Terra, tá bom? Agora, vamos imaginar que você tem aqui, por exemplo, como referência, um ponto que está sobre a linha do Equador. Vou chamar esse ponto aqui de E. Então, esse ponto E pode ser até mesmo uma pessoa que vive aqui na linha do Equador, tá bom? Maravilha. O que vai acontecer com essa pessoa? Bom, ela roda junto com a Terra, mas ele está pedindo a velocidade angular da Terra. Moçada, o que é velocidade angular mesmo? Então lembra que a velocidade angular a gente primeiro representa pela letra grega ômega. Tá aqui, ó, ômega. O que é velocidade angular? É o ângulo varrido num certo tempo. Então, veja comigo uma coisa. Essa pessoa que está aqui no Equador, ele acompanha o movimento de rotação da Terra. E você sabe que a Terra, ó, ela dá uma volta completa, um giro completo, ou seja, 360 graus durante um tempo, não é verdade? Só que lembra que a gente usa como unidade de ângulo o radiano. Então, o ângulo percorrido em uma volta é 2π radiano. E o tempo gasto para completar uma volta é o período. Por isso que ômega é 2π sobre t. Então, como é que fica, gente? Bom, o 2π é 2π, então 2π radianos. Quanto tempo? Você sabe que a Terra demora 24 horas para completar uma volta, então o período é 24 horas. E aí como é que fica? Nós podemos simplificar esse resultado, ó. O 2 corta 2, fica 1 aqui, 24 por 2 fica 12, então a resposta, a velocidade angular da Terra é π sobre 12 radianos por hora. Beleza, moçada? Veja que eu escolhi como referência um ponto aqui na linha do Equador, mas você poderia escolher qualquer outra latitude, qualquer outro ponto. Por exemplo, eu poderia escolher aqui uma pessoa que está numa latitude aqui embaixo, ó, por exemplo, uns 23 graus ao sul aqui. Essa pessoa também, veja, ela acompanha a rotação da Terra, quer dizer, ela também vai completar uma volta, ou seja, 2π radiano, no mesmo tempo. Não importa se a pessoa vive no Equador ou vive nessa latitude mais abaixo, o período de rotação é 24 horas. Por isso que eu falo velocidade angular da Terra. Não importa o ponto, qual latitude eu esteja. Beleza? Tranquila a primeira, né? Maravilha. Vamos para a segunda questão, questão A5. Vamos continuar a mesma sequência de vídeos, tá? Vamos lá. Ao disparar o gatilho de uma furadeira elétrica, né? O parafuso dela atinge uma rotação máxima de 3.600 RPM. Então, anota para mim esse dado aqui, já é importante, ó. 3.600 RPM é a frequência de rotação, tá bom? Ele pergunta, gente, qual é o período em segundos e qual é a frequência em hertz. A gente já pode matar a A e a B juntas, não é verdade? Olha só, moçada. Se a frequência, no caso, ele deu para você, como sendo, vamos marcar aqui, ó, a frequência, então, é 3.600 rotações por minuto. Só que ele quer em hertz, ó, ele quer em hertz essa frequência. Lembra que hertz é rotações por segundo. Então, basta você fazer o seguinte, 3.600 RPM são 3.600 rotações dividido por 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Pronto, moçada. É só dividir por 60. Nós vimos isso no vídeo passado. 360 dividido por 6 você vai ter 60
rotações por segundo, que é a mesma coisa que você falar 60 Hz. Prontinho, moçada. Tá aqui a primeira parte do exercício. Na letra B, ele pedia, então, a frequência em Hz. Está respondido 60 Hz. E o período? Bom, lembra do vídeo passado? Lembra que a frequência é 1 sobre o período. Ah, então eu posso fazer uma troca de lugar entre esses dois, professor? Ó, e posso lembrar você que o período é 1 sobre f. Muito bem. Então, professor, como é que vai ficar esse período? Olha lá, 1 sobre... A frequência não é 60 Hz? Então, 1 sobre 60. Resposta, 1 sobre 60 segundos. Você pode deixar assim, viu, na forma de fração. Mas se você tiver muita curiosidade em saber quanto que dá isso, ó, vamos dividir aqui comigo, olha. Meus amigos, 1 sobre 60, ó, então vou dividir aqui do lado, ó. Então você percebe que vai dar uma dízima. Resposta, então, 0,00166666. Eu vou arredondar isso aqui para 7, tá? Então, aproximadamente, ó, 0,0167 segundos. Mas você pode deixar nesse formato 1 sobre 60, tá bom? Beleza. E a letra C, meus amigos? Vamos lá, então? Letra C. O que ele pede aqui na letra C? Venha comigo, então, ó. A velocidade angular. A velocidade angular, você sabe que é o ômega. Olha lá, a velocidade angular, toda vez que ele pede isso, é porque ele quer o ômega. E aí, você lembra da aula? Qual a relação entre frequência e velocidade angular? Ó, na questão passada, eu lembrei vocês aqui que o ômega, ó, era 2π sobre o período. Lembra aqui dessa relação, ó? Então, se eu quiser, eu posso usá-la de novo, mas eu também posso lembrar você do seguinte, ó. Como ômega é 2π sobre o período, se eu colocar aqui 2π ou 2π vezes 1, vai mudar alguma coisa, moçada? Não, não vai mudar, né? Não. Mas, gente, olha só, o inverso do período, como é que chama isso mesmo? Frequência. Então, nós também podemos escrever que o ômega é 2πf. Lembrou da aula, gente? Ó. Então, eu posso usar isso aqui, ó. O ômega, meus amigos, é 2π vezes a frequência também, não é? Então, fica 2, o π é o π, e a frequência quanto deu, gente? Olha só, deu 60 Hz. Então, eu vou usar aqui, ó, 60 Hz. E aí, como é que fica? 60 vezes 2, 120. O π acompanha. Agora, presta atenção. A unidade da velocidade angular é radiano por o quê? A unidade de tempo aqui, se você está usando a frequência em Hertz, é porque o tempo é em segundos. Então, resposta, gente. A velocidade angular é 120 vezes π radianos por segundo. Como ele não falou nada sobre o π, se o π vale 3 ou 3,14, deixa assim mesmo, tá? Caso o π valesse 3, 120 vezes 3 daria 360 radianos por segundo, mas pode deixar assim, tá bom? Tranquilo até aí? Então a velocidade angular dela, 120 π radianos por segundo. Maravilha, gente! Vamos para outra questão, ó. Um disco de vinil, né, aquele disco lá de vinil na vitrolinha, bonitinho, num toca-disco, gira com velocidade, com aproximadamente 30 RPM. Então, você já identifica para mim que ele deu o que para a gente? Ah, professor, ele deu a frequência em rotações por minuto. Maravilha, moçada. Determine para um ponto situado a 15 centímetros do centro e para um ponto situado a 5 centímetros do mesmo centro. Qual é a frequência em Hertz e o período em segundos? Tá, vamos lá, gente? Tranquilo, hein? Frequência, então, você viu comigo aqui, né? Olha, eu desenhei para você aqui embaixo, ó, o disco, ele tem dois pontos, ó. Um ponto A está a 15 centímetros do centro O e o ponto B a 5 centímetros. Moçada, não importa se o ponto é o A ou o B. Esses pontos, eles vão girar juntos com o disco, não é verdade? O A e o B, você pode pensar que é uma marca de tinta aqui, ó, que eu acabo de fazer no disco. Então, quando o disco gira, esse ponto A, por exemplo, ele é obrigado a girar junto com o disco. Veja só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então, quando esse ponto A amarelinho, ó, chegar bem aqui, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. O ponto B, ó, ele vai chegar aqui.
o A e o B, eles vão girar juntos. Então não importa se o ponto está mais externo ou mais interno, gira junto com o disco. Então, quando ele fala frequência do disco, é para qualquer ponto do disco, não importa se é um ponto mais externo ou mais interno, beleza? Então ele tenta te pegar aí com essa história de A e B, mas não cai nessa não, a frequência é a mesma. Então na letra A, gente, como é que vai ficar isso? Ó, ele deu a frequência, não deu? Ele deu que a frequência do disco é 30 RPM. Só que ele quer saber em Hertz. Ah, então é só você lembrar de novo que 30 RPM é 30 rotações por minuto e o minuto tem 60 segundos. Prontinho, ó. Então 30 por 60 é meio, tá bom? Gente, meia rotação por segundo é o mesmo que meio Hertz. Beleza, ó. Primeira parte está resolvida, tá bom? Ó? Então essa é a frequência meio Hertz. Belezinha? Tranquilo? E o período, você já sabe. O período é o inverso da frequência, professor. Então vem comigo aqui, moçada, ó. Então o período T, isso, é o inverso da frequência. Tranquilo, né, professor? Sempre que eu tenho o período, automaticamente eu tenho a frequência invertendo. Exato, ó. 1 sobre a frequência é meio, né? E aí, gente, 1 dividido por meio dá 2. 2 o quê? Segundos. Sempre que você usa, lembra lá, gente? A frequência em Hertz, automaticamente o período é em segundos. Letra A, ó, completinha, chuchu beleza, né, moçada? E a letra B, a velocidade angular. E aí, gente, a velocidade angular é a mesma coisa, ele quer o ômega aqui, ó, tá vendo esse ômega? Então você já sabe, não importa se o ponto está mais externo ou mais interno, eles vão rodar juntos, ó, eles vão ter a mesma velocidade angular. Por isso que a pergunta não é assim, ó, calcule a velocidade angular do ponto A e do ponto B. É a mesma, tá bom? Então veja, só para confirmar com vocês, quando o ponto A sai daqui, ó, e chega nesse ponto, o B também, ó, os dois percorreram, dá uma olhadinha na figura comigo aqui, ó, tá vendo esse ângulo em vermelho aqui, ó? É o mesmo para o B, olha que legal, ó, e é o mesmo para o A. Então eles percorreram o mesmo ângulo, gente. Tá? No mesmo tempo, então é igual. E aí como é que eu calculo a velocidade angular mesmo? Ó, o ômega pode ser 2π sobre o período ou o que, moçada? 2π vezes a frequência. Você escolhe o que mais lhe agrada, tá bom? Olha só então, gente, ômega igual 2π, mais fácil fazer multiplicação, não é? A frequência não é meio, então fica meio aqui, moçada, ó. Meio vezes 2 dá 1. 1 vezes π é π mesmo. Π o quê? Radiano por segundo. E deixa assim. Como ele não falou nada, ó, ele não falou assim, use π igual a 3. Não, professor, então deixa assim mesmo, tá? Então, resposta, π radianos por segundo. Então, não importa se é o ponto A ou se o ponto B ou qualquer ponto pertencente ao disco. Eles rodam com a mesma velocidade angular. Beleza? Tranquilo. Agora, meus amigos, tomem cuidado, temos uma novidade aqui na letra C. Olha o que ele está pedindo na letra C, a velocidade tangencial ou orbital. Tem mais um sinônimo se você lembrar da aula. Se ele falasse velocidade linear, moçada, é a mesma coisa. Lembra dos sinônimos, né? Linear, tangencial ou orbital. Tomem cuidado agora, tá? E agora eu pergunto para você, tem diferença na velocidade linear do ponto A e do ponto B? Tem. Tem porque você vai reparar uma coisa comigo, moçada. No mesmo tempo que o ponto A sai daqui, gente, ó, e chega aqui, o ponto B, o que ele fez? Ó, o ponto B, deixa eu colocar em azul para diferenciar aqui. O ponto B, ó, no mesmo tempo saiu daqui e chegou aqui. Você está percebendo que o tamanho da linha que o A andou, essa vermelha, é bem maior que o tamanho da linha verde, que eu vou mostrar agora aqui, ó, que o B andou? É verdade, professor. No mesmo tempo, o A andou uma linha maior. Então, a velocidade dele linear, o que é velocidade linear? É aquele V, né, professor? Isso, o V é maior, tá bom? Linear ou tangencial, porque você lembra que a velocidade é sempre tangente à curva, tá? Lembra que a gente representa por esse vetor V aqui, tá legal? Então ele quer que você compare. E aí, moçada, como é que eu faço isso? Aí eu chamo a sua atenção para mais um lembrete da aula. Ó,
Lembra da relação entre a velocidade linear e angular? Aquela relação famosa, ó, V igual a ômega vezes o raio? Legal, moçada? Nossa, professor, essa fórmula é muito importante. Exatamente, ó, V igual a ômega R. Então, meus amigos, como é que eu faço isso? Ó? Então, vamos começar pela velocidade linear do ponto A, que está mais por fora. Eu vou pegar o ômega e multiplicar por quem? Olha, a distância do ponto A está aqui nessa figura, está mais fácil. Ó. Do ponto A até o ponto O, o raio para esse ponto A, gente, é 15 centímetros. Então, VA, eu vou usar o raio RA. Então, como é que fica isso? Ó, você já sabe que o ômega é π e o raio de A é 15. Professor, pode deixar em centímetro? Pode, não tem problema. Então, fica o quê, moçada? 15 vezes π, o quê? Centímetros por segundo. Tá bom? Beleza, moçada? Tranquilo? E a velocidade do ponto B, moçada? Ó, VB é igual a quem? Ômega vezes o raio B. Tá? Deixa eu diminuir o tamanho do carinho porque ele está atrapalhando a resposta ali, não é? Ó, olha lá, tá vendo? Ó, me desculpa, agora volta comigo aqui, ó. Então você entendeu? Ó, 15 π vezes 15 fica 15 π centímetros por segundo. Tá legal? Tá bom? E o VB, moçada? Ômega RB. Como é que vai ficar isso? A mesma velocidade angular, só que quem que é a distância? Cuidado, gente. Ó, o raio do ponto B, ó, a distância do ponto B até o centro aqui, que é o raio, é 5 centímetros. Então, vezes 5. Então, quanto que dá isso? 5 vezes π centímetros por segundo. E você pode deixar assim mesmo, tá bom? Sem nenhum problema, pode deixar a resposta em centímetro por segundo. E você percebe que a velocidade de A, comparada com a de B, é 3 vezes maior. Por quê? Porque o raio de A é 3 vezes maior que B. Essa linha vermelha mede 3 vezes mais do que a linha verde. Tá legal, gente? Então, muito importante você lembrar dessa relação, tá bom? Maravilha até aí? Tranquilidade, moçada? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ajude-o a crescer, compartilhe com todos os seus amigos que têm dificuldade em resolver exercícios de MCU. Moçada, no mais eu desejo a todos as melhores energias, deixo aqui o meu forte abraço e até mais.